Meus amigos, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso canal, Miguel Cavalcante. Antes de mais nada, de entrar no tema de hoje, eu gostaria que vocês se inscrevessem, dessem aquele like esperto, ativassem o sininho para receberem as notificações, né? E compartilhassem os vídeos do canal. Pois bem, o tema de hoje é sobre um caso que aconteceu no início do século XX, ou seja, o naufrágio do RMS Lusitânia, que é irmão do Titanic, né? Também do Mauritânia, que veio logo após o naufrágio do Lusitânia. O Lusitânia foi criado, né, em 1904, certo? Antes da sua viagem inaugural, que foi em 1907. Pois bem, nessa sua viagem inaugural, foi até Nova York, Estados Unidos, não é? E nessa viagem inaugural, o que ninguém se sabia, a não ser o próprio capitão do navio, o Lusitânia, é que ele tinha que carregar armamentos para a Primeira Guerra, até Nova York, trajeto. Só que não era um navio militar, era um navio um transatlântico, um navio de civis. Né? Mas eu creio, no meu raciocínio, no meu pensamento, é que esse capitão do navio de luxo do Lusitânia foi obrigado pelo governo britânico a levar essas armas. Só que o fato que eu estou narrando aqui, a história do acontecido, só veio acontecer no retorno. Ou seja, ele foi... Eu acho que só aconteceu... O naufrágio só aconteceu bem depois. Né? No caminho, acho que na volta de Nova York, né, que ele pegou passageiros americanos, né, um retorno para a Inglaterra. Aí é que vem a história do naufrágio que eu estou falando. Os alemães, né, os alemães daquela época, investigaram, colocaram espiões, né, sabiam dos pontos fracos do navio. Né? Por que eles sabiam ponto fraco? O navio foi construído com duplo casco para não bater em um iceberg, né? Não ter os mesmos problemas que o Titanic teve, que foi a viagem inaugural do Titanic foi assim, em 1914, ou seja, 4 anos depois. 4 anos antes foi o Lusitânia. Só que aí tem um problema, né? Na viagem de retorno para a Inglaterra, os alemães bastaram com seu belo submarino, interceptaram a Lusitânia. Os alemães já tinham avisado ao governo inglês que qualquer ato desse tipo, colocando cargas explosivas, eles iam explodir, iam torpedear o navio. Mas o governo inglês daquela época deu ração aos alemães. Tanto é que a embaixada alemã avisou o governo americano da época, certo? O governo americano foi avisado. E não deram muita bola os alemães, para a embaixada alemã em Nova York. Como ninguém deu bola, só que aí tem isso, tem outra coisa, que eu acho é que o governo inglês vazou aos pontos fracos do navio. Já que eles conheciam, eles mesmos conheciam o navio, né? Como ele foi feito, tudo mais. Pois bem, continuando a história. Ali, já no Antártica, na área da Antártida, né?
Os alemães torpedearam Lusitânia. A bordo do navio tinha quase 3.000 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Morreram 1.800 pessoas. Metade desse pessoal que morreu teve sobreviventes para contar a história melhor do que eu. Né? E isso o governo britânico não pensou. Isso foi uma forma, né, de pressionar os Estados Unidos a entrarem na guerra. Entrarem na guerra contra a Alemanha. Mas isso só ocorreria a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Porque a partir de 1900, ou seja, antes era a Europa contra a Alemanha. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial, é como eu estou falando, vai acontecer em 1939, que foi até 1945. Tá certo? Então, os britânicos queriam porque queriam que os Estados Unidos entrassem na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Uma maneira que eles acharam. Só que morreu gente inocente no meio do caminho. O meu raciocínio é que o capitão do Lusitânia não teve culpa no cartório por levar essa carga militar, mesmo não sendo um navio praticamente militar. Um navio civil, onde só tinha civis. Tá certo? Só tinha civis. Ah. Aí fica a pergunta, né? Até hoje eu acho. De quem é a culpa? A culpa, eu digo, de quem é? Do governo inglês. Que não assumiu a responsabilidade pela carga. Jogou a culpa em cima do capitão do navio. Não, o governo agora. Estou falando da época de 1900, né? No começo do século XX. Quer dizer, o governo inglês daquela época preferiu se eximir e culpar o capitão que morreu. Aí fica o dito pelo não dito. Acho até que os descendentes do capitão devem estar processando o governo inglês até hoje. Entendeu? Isso é um absurdo. Por que o governo inglês não tomou a iniciativa de ele mesmo levar essa carga? Sabendo que é uma carga perigosíssima. A carga que poderia explodir como explodiu, matando muita gente. Porque foi preciso o jornal americano pressionar o governo americano a entrar na guerra. Não na Primeira Guerra Mundial, porque não podia entrar. Creio eu. Mas vão entrar na Segunda Guerra Mundial. Em 1939. Ao lado dos demais aliados. Como a Inglaterra. Tantos outros. Países europeus. Os Estados Unidos foi o maior líder da Segunda Guerra Mundial. Que foi ele que liderou a Grande Aliança para acabar com a Alemanha. O Brasil, como todo mundo sabe, não participou dessa guerra. Só veio participar da guerra no final da guerra, no ano de 1945. Onde os pracinhas assumiram Monte Castelo. Os pracinhas originários não mais existem. Mas só uma guarnição do exército aqui do Brasil que assumiu Monte Castelo lá na Itália. Tá certo? Então, o Brasil não participou dessa aliança mundial contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ficou de fora.
Porque não fazia, o Brasil não fazia parte dessa aliança militar contra a Alemanha em 1939. Praticamente, os aliados colocaram o Brasil de fora e fizeram muito bem. Com relação, por exemplo, à guerra do Iraque, foi no governo Obama, se não me engano, a guerra do Iraque. Queriam que o Brasil entrasse na guerra contra o Iraque. Só que o Brasil não pode entrar nesse meio, porque não faz da alçada dele. Guerras internas de outros países, ninguém pode se meter. Por exemplo, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Turquia, né? Catar, Emirados Árabes, Israel fazem parte do Oriente Médio. Então, é uma guerra civil ali interna entre eles mesmos. Como é o caso de Israel que eu estou citando, Israel é genocídio, infelizmente. Não é guerra, é genocídio. Está acontecendo, né? Israel com a Palestina está havendo genocídio, não é guerra. A Rússia com a Ucrânia são países vizinhos. A Ucrânia antigamente fazia parte do bloco socialista, né? Fazia parte da antiga União Soviética, a Ucrânia. Depois que o Brasil não é, a União Soviética se separou, acabou com o Muro da Vergonha, a Rússia foi dividida em países, né? Ucrânia para um lado, Sérvia para o outro, e assim por diante. E a parte central da Rússia ficou com a Ucrânia, que é justamente onde tem mais cultura de lá. É tudo a mesma coisa, está tudo perto. Tá certo? Kiev faz parte do antigo bloco da União Soviética. Então, o Putin quer o quê? Quer retomar aquilo ali para ele. Quer retomar a Ucrânia. Quer trazer a Ucrânia para o lado russo. Mas tanto o povo ucraniano como o povo russo falam basicamente a mesma língua. Todo mundo se entende. Agora, o que não pode é ficar matando gente para lá e para cá. Tem que se resolver. Tem que sentar numa mesa para conversar. Aqui no Brasil, vou dizer uma coisa aqui para vocês. No Brasil, nos anos 30, teve uma guerra civil, onde morreu muita gente. Tanto do norte, o Brasil antigamente era separado, entre aspas, né? Do norte contra o sul. Ou seja, São Paulo e Rio Grande do Sul defendendo o governo federal da época. E do outro lado, o norte e nordeste. Coisa assim. Eu não sei como é que era da época. Então a guerra civil aqui no Brasil foi uma coisa terrível nos anos 30. Foi no governo de Getúlio Vargas. Foi um dos piores episódios aqui no Brasil, onde todo mundo morreu. Ninguém saiu ganhando. Ninguém saiu ganhando. E guerra não ganha nada. Ninguém. Uma guerra, ela desestabiliza uma família. Tá certo? Ninguém sai alegre. Uma guerra não traz flores, não traz amores. Só traz ódio, ganância, inveja. É isso que a guerra traz. A Europa todinha contra um país, que foi a Alemanha. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial.
Olha que o Hitler, quando foi para a Alemanha, ele não era nem alemão, não era. Ele era austríaco, tá certo? Mas todo mundo lá na Alemanha pensa que o Hitler era alemão. Até hoje. Mas, no entanto, o Hitler não era alemão, era austríaco. Ele era um ditador quando assumiu o governo alemão. Ele fez coisas do arco da velha, como se dizia antigamente no futebol, no linguajar popular do futebol. Ele não tinha pena de ninguém. Matava, mandava matar. Ele não fazia praticamente isso, mas mandava matar. Mas as mãos dele, do Hitler, vivia cheia de sangue. Não, meu amigo, quem faz guerra fica com as mãos sujas de sangue. Ou vocês acham que não? É lógico que fica. O primeiro-ministro lá de Israel está com as mãos sujas de sangue de gente inocente. Ou seja, do povo palestino. O grupo terrorista não tem nada a ver com o povo palestino. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eles não sentam numa mesa, o governo palestino e o governo israelense não sentam à mesa para conversar. Israel, vocês pensam que Israel tem um exército? Tem um exército? Tem, beleza. Mas ele tem um grupo terrorista dentro também. Aí Israel fica dizendo que o grupo palestino, não sei de onde, terrorista, não sei de onde. Mas Israel também tem grupo terrorista. Que eu não vou citar nome, que não vale a pena. Então, os países ali do Oriente Médio, cara, eles brigam entre si por qualquer coisa, principalmente petróleo. E pelo poder também. Tá. Eles mesmo não precisam nem falar. Diz, como se diz aqui no Brasil. Aqui não sabe, aqui ninguém mentira. Quer dizer, essa mentalidade, a mentalidade deles mesmos. Ninguém é eterno, meu amigo. Ninguém é eterno, a não ser Deus. Ninguém mais. Cara, pensa, quem é que está governando? Pensa que vai viver num governo pro resto da vida. Não vai. Não vai. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês nem saibam. Nos anos 70 para 80, o Teherã, bem da verdade, Teherã, quem governou o Irã durante 70, 80 foi Ayatollah Khomeini. Praticamente o ditador já envelhecido, governou o Irã durante muito tempo. Depois veio a falecer. Ninguém sabe como ele morreu. Então, o que o Irã hoje mudou daquela época do Ayatollah Khomeini. Ditadores como Khomeini morrem. E o país propriamente dito muda. Hoje o Irã tem um presidente. O Iraque tem um. Mas antes tinha o Saddam Hussein, que era o ditador. Tá certo? Então, quando um país muda, não é por questão dos Estados Unidos, não. Por mais que os Estados Unidos, por causa de petróleo, ajuda. Tá certo? Só por causa do dinheiro, do petróleo, das riquezas naturais, do países emergentes, pequenos, até mesmo do Oriente Médio. Tá certo? Então é isso, rapaz. O que adianta a guerra?
Nada. Não traz felicidade para ninguém. Um muçulmano torpedeou no começo do século XX, torpedeou um transatlântico no meio do mar, matando um monte de gente. Mas deixou também sobreviventes, lógico. Bom, guerra não traz alegria para ninguém. Felicidade para ninguém. Causa um mal danado. Causa um mal. Guerra faz um mal muito grande. A guerra não traz alegria, eu vou repetir mais uma vez. A guerra não traz alegria, não traz felicidade, não traz amor. Só traz ódio, cara. Só traz vingança. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Então é isso. Então as coisas não podem ser resolvidas na bala, no canhão, no fuzil, num míssil. Entendeu? Ou você senta numa mesa para dialogar, aí é só o que você conhece, não é? A bala. Tem gente que só conhece, só sabe resolver as coisas na bala. O canhão, no fuzil. Que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E agora tem gente querendo causar a Terceira Guerra Mundial com mísseis nucleares. Eu já falei aqui um dia desse a respeito desse negócio. Esse negócio de guerra nuclear não tá com nada. Guerra não resolve nada. Já falei um dia desse aqui no canal. Guerra não resolve nada, não traz paz, não traz nada. Não resolve nada, uma guerra não vai resolver nada. Vai resolver o quê? Genocídio? Não, não vai. Aqui no Brasil, o suposto ex-presidente, né, causou a morte de muita gente aqui no Brasil. Na época da Covid. 1 milhão de pessoas morreram por causa da Covid, porque ninguém se vacinou. Porque ninguém se vacinou morrendo. Mas eu estou dizendo do porquê, e isso é fato, isso é real. A Covid matou e mata. Matou naquela época, em 2020, 2021, matou muita gente. Tinha gente que chegava no hospital, doutor, que não queria se vacinar. Eu, Miguel, me vacinei. Minha mulher se vacinou. A minha família toda se vacinou. Mas tinha gente que não queria se vacinar. Achava que era só uma gripezinha. Cara, não pense assim, não, porque Covid não é gripezinha. Ela mata, é uma coisa letal. Como foi a Covid. E se voltar, volta pior. A Covid é pior que uma guerra nuclear, velho. Muito pior. Teve gente que não pôde, teve gente que não pôde nem se despedir do familiar que morreu, do amigo que morreu. Foi feita uma cova rasa para a pessoa que morreu. Sem ter um padre, sem ter um pastor, sem a família do cara chegar perto. Não pode, rapaz. E aí?
Até onde a idolatria por uma simples pessoa que não soube nem nunca saberá governar? Um usurpador da presidência da República. Quantas mais pessoas irão morrer por causa de um camarada que nunca soube o que é governar, nunca foi vereador, nunca foi prefeito, nunca foi governador de estado, nunca respeitou as leis? Sei, um usurpador, um criminoso. Se passando por presidente da República, sem nunca ter sido um cara que sabia fazer gestão. E agora, o próprio, né? O usurpador da presidência, em 2022, planejou um golpe de Estado. Um assassinato contra Lula, contra o ministro do Supremo e contra o vice, Geraldo Alckmin. Não só ele não, a ideia não foi só dele, foi de generais, né? Porque essa ideia de golpe de Estado não foi dele, foi dos amiguinhos dele. Então, um camarada desse assumiu a presidência em 2018, sem nunca ter feito nada na vida. Nunca fez nada na vida. Nunca foi vereador, nunca foi deputado estadual, nunca foi prefeito, nunca foi governador, só foi deputado federal. E desrespeitando as deputadas e senadoras mulheres. E também os homens também. O senhor desrespeitou meio mundo de gente. E agora é indiciado pelo crime de tentativa de assassinato do Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo, além do golpe de Estado. Então essa pessoa tem que arcar com as responsabilidades, tem que ser presa, tá certo? Não só ele, mas a família dele também, tá certo? A família dele também, não é só ele não. Porque na família dele não tem ninguém santo, não tem ninguém bonzinho. Tá certo? Eu estou englobando o negócio todo, para não ficar curtindo demais. Então, crimes como esse que eu estou citando, como na guerra, diversas, né? Essas guerras, a primeira e segunda guerra não levou nada, né? Não melhorou a vida de ninguém. Teve aqui no Brasil aquele negócio da Covid que eu falei há pouco, e morreu muita gente. Teve o chamado golpe de Estado, tentativa do golpe de Estado, a partir quando Lula era presidente eleito. Não é de agora, certo? Foi em 2022 a tentativa de golpe de Estado e assassinato, quando Lula ainda era presidente eleito. Tá certo? Então, são coisas ruins que não são graves, não agradáveis. Essas pessoas, ou não adianta chamar de pessoa porque são ser humano, apesar que não deveriam estar onde estão. Os filhos dessa pessoa estão
como deputado federal, senador. O que era vereador está sumido, né? Desapareceu para não ser preso pela Polícia Federal. Esse aí deve a Deus e o mundo, é o que se sabe, né? Então, gente, para que se iludir com uma pessoa dessa, que tem crime nas costas, tentativa não sei de que mais? Então, quem for ver a história dessa pessoa, pode olhar, tá no Wikipedia, pode pesquisar. Quem realmente ele é, tá certo? Pode pesquisar o histórico dele, a história dele, o passado dele, tá certo? Então, como eu vinha falando, a história do Lusitânia é a mesma coisa, cara. A história de uma guerra inescrupulosa, que foi a primeira, a segunda, onde todo mundo saiu perdendo. A não ser os americanos e seus aliados, se encheram de dinheiro, né? Se encheram de dinheiro. Os Estados Unidos, depois que Hitler se matou, os Estados Unidos pegou o que os alemães tinham, obras de arte, tá certo? Um monte de coisa que os Estados Unidos pegou. Muita coisa. Financeiramente, você nem imagina o que é isso dá financeiramente. É uma coisa absurda. Você pega coisa assim que não é sua, que não te pertence, mas que pertence ao país de origem. Por exemplo, onde está a lança sagrada que foi enfiada no corpo de Jesus? Sabe onde se encontra? No Área 51. Onde deveria estar era no museu, tá certo? Porque ali a lança sagrada é um negócio arqueológico, como se chama. Então, não era para estar numa Área 51, escondido, fazendo experimentos com a lança que foi perfurada no corpo de Jesus. E aí? O governo americano até hoje esconde. Depende de quem seja o presidente. Hoje esconde a verdade com relação aos aliens. Fazem exames nos aliens, até hoje no Área 51. Fazem exames na lança, né, entre outros artefatos que eles conseguiram. Eles esconderam no Área 51 diversos artefatos. Diversos. Então, os Estados Unidos é um país, é de primeiro mundo, beleza. Mas os artefatos, doutor, você tem que devolver. O país de origem, o quê? A lança sagrada. Mas nunca devolveu e não vai devolver. Infelizmente não vai. Porque se alguém tentar invadir o Área 51, leva um tiro de metralhadora. Ninguém pode entrar no Área 51. Ninguém. Nenhum civil pode, a não ser militar. Ou presidente americano, seja quem for. Só, mais ninguém. Somente até mesmo o próprio pessoal do Pentágono, que é militar, é quem entra, como eu já disse. Então, esses artefatos, coisa de guerra, meu amigo, os caras pegam e escondem. Você nem sonha onde é que estão. Então, são coisas que você nem imagina. Uma guerra destrói a vida de pessoas sem necessidade.
Na Lusitânia morreu muita gente por causa de armamento dentro de um navio de luxo. Imagina se tivesse sido isso acontecido com o Titanic. Seria muito pior, porque o casco era mais fraco. Ah, ciência, rapaz. Eu repito, guerra não ajuda ninguém. Não traz alegria, não traz amor, não traz nada de bom. Agora, para quem acha que isso resolve, é outro problema. Os americanos estão doidinhos para argumentar qualquer coisa para fazer acontecer a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, a guerra nuclear. Né? Para causar o caos, para que todo mundo morra. E só fiquem eles e seus amigos. Só isso. A guerra nuclear não vai trazer nada de bom. Não traz e não vai trazer. Tá certo? E com a questão do vídeo de ontem, eu não vou nem concluir, porque o que eu falei ontem eu já aliviei, vamos dizer assim, já me deu uma aliviada. A pessoa em questão, um americano, vem amanhã, vem não sei quando, aqui no Brasil, para instalar a empresa dele, né, internet, aqui no Brasil. Que é amiguinho do atual presidente eleito lá nos Estados Unidos, né? Que é o Elon Musk. Esse aí já não vou nem com a cara desse aí. Eu já não gosto de guerra, imagina uma pessoa que quer botar chip na cabeça de alguém. Ontem eu já desabafei com relação a essa história de chip. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.